paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meu nome é Leandro Amorim, sou presbítero de Caetés, congrego em Monte Sião, cuja administração está nas mãos do pastor Edson Martins, Santa Cruz, Zona Oeste. Quero desde já agradecer por esta oportunidade a todo o Ministério de Caetés, ao INEC, ao nosso pastor José Mário, e também ao meu amigo presbítero Elias, por esta oportunidade, Estamos aí com a incumbência de estar comentando sobre a lição de número 6, cujo tema é Orando pela Minha Família. O nosso texto áureo está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 41 e 42, que diz: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Nossa verdade prática nos diz: a família é o nosso maior patrimônio. Por isso, devemos ser gratos a Deus e orar sem cessar para que Ele habite em nosso lar. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 41 e 42, versos 49 ao 56. E o objetivo geral, apresentar a importância da gratidão a Deus por nossas famílias. No entanto, mediante a tantos ataques que as famílias têm sofrido em nossos dias, despertar para a necessidade da oração constante pela mesma. Queridos irmãos, o tema de Caetés esse ano é oração e gratidão. Estamos entrando aí no próximo trimestre. Esse trimestre, a nossa escola dominical estará tratando deste tema específico. E aqui nós estamos abordando a questão da família. A família tem sido um tema abordado por muitas congregações, a partir de seminários, encontros de casais, porque se tem visto a necessidade de um cuidado especial. As famílias, hoje, ela tem sofrido vários ataques, perseguições. E quando eu digo família, eu me refiro à família tradicional, à família bíblica, a família que o próprio Deus estabeleceu lá no lá no livro de Gênesis. Então nós, como igreja do Senhor, compromissados com a sua palavra, devemos lutar a partir dos ensinamentos bíblicos pela nossa família. Então nós temos aqui na nossa introdução a família tradicional, composta por pai, mãe e sua prole, é a base da sociedade. Acabando ou modificando essa estrutura estabelecida pelo próprio Deus, toda a sociedade desmorona. Por isso, nosso propósito é, através dessa lição, dar glória a Deus pelas famílias que Deus estabeleceu nesse mundo, sobretudo pela nossa família, mas também mostrar que há perigos ao redor e precisamos orar sem cessar para que o Senhor venha habitar em nosso lar e nos dá a vitória. Então nós já temos uma base. Essa base está no livro do Gênesis, como eu mencionei. Homem, mulher, pai, mãe e sua prole. Partindo daí, ou modificando isso, nós já percebemos que é algo antibíblico, fora da vontade do Senhor. Então, encontramos em toda a Bíblia vários ataques, várias investidas do diabo contra a família, contra o pai, contra a mãe,
contra os filhos. E nós queremos, a partir desta lição, trazer cada um dos irmãos a essa reflexão. Primeiro, entender que, à luz das Sagradas Escrituras, se a nossa família está enquadrada. Depois, a partir, mais uma vez digo, das Sagradas Escrituras, nos fortalecermos para que a nossa família ela se mantenha até a volta do Senhor. Até quando o Senhor vir e buscar toda a igreja ou cada um de nós individualmente. O nosso primeiro tópico registra o seguinte tema: gratidão e oração. Primeiro subtópico, gratidão. Em Gênesis temos a criação e formação da família. No texto bíblico, temos a informação de toda a estrutura familiar. Importante ressaltar sua imutabilidade. A família, segundo a Bíblia, segundo aquilo que foi estabelecido por Deus, não muda. A nossa geração, esse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm tentado mudar isso. Tem agido contra aquilo que Deus estabeleceu. Mas vemos na Bíblia que a estrutura que Deus colocou, ela é imutável. Ela vai até a volta do Senhor para reinar por toda a eternidade. Ainda que se tente mudar, não poderão. Porque a família que Deus estabeleceu, a estrutura que Deus estabeleceu, ela está sendo guardada pelo Senhor. Então, a partir disso, temos que ser gratos. Gratos a Deus. Porque o Senhor estabeleceu essa estrutura com o objetivo de formar uma sociedade saudável. Os irmãos já pararam para perceber como a nossa sociedade ela está ficando doente porque os lares estão passando por crise, passando por modificações. A estrutura que Deus colocou, homem, mulher e sua prole, agora ela está sendo mudada. E isso tem feito com que a sociedade adoeça. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você, meu irmão e minha irmã, agradeça a Deus por essa estrutura que Ele colocou. Agradeça a Deus, lá no Gênesis, Ele pôs e criou o homem, criou a mulher, sexos opostos, para a partir daí, eles gerarem filhos, e então formar uma sociedade saudável, moralmente saudável. Então a primeira coisa é agradecer a Deus. Orar a Deus agradecendo por nossas esposas, nossos esposos, por nossos filhos, por nossos pais. Agradecer a Deus por sua sabedoria em formar essa estrutura para o bem de toda a sociedade. E o nosso segundo subtópico do primeiro tópico diz oração. E nos diz o seguinte: se por um lado devemos ser gratos ao Senhor por sua perfeição revelada na família, por outro, devemos cobrir nossa casa de orações. Isso porque há vários inimigos rondando para tentar destruir aquilo que Deus construiu. Esses inimigos, infelizmente, são internos e externos. Internos quando deixamos de cumprir com o nosso papel dentro do lar, ocasionando assim conflitos e a destruição da nossa família. Externos quando, por causa das investidas do diabo, damos ouvidos e deixamos o mal nos influenciar, desobedecendo assim à vontade de Deus, resultando também em terríveis males. Então nós temos que orar.
Primeiro, gratidão. Senhor, muito obrigado pela tua sabedoria, por tudo que o Senhor tem feito, pela construção da família tradicional. Mas gratidão apenas, não, orar de forma intercessória. Orar para que o Senhor guarde os nossos lares. Orar para que o Senhor proteja nossos casamentos e os nossos filhos. Por quê? Porque existem inimigos. Existem adversários. E como mencionado aqui, esses adversários, eles são internos e são externos. Então nós devemos clamar ao Senhor todos os dias, pedindo ao Senhor sabedoria para lidar com os problemas dos adversários e inimigos internos. E pedir ao Senhor para que nos dê coragem, disposição, força e também sabedoria para enfrentar e vencer os inimigos externos. Queridos, oração. Triste mencionarmos aqui que temos orado pouco. Triste mencionarmos aqui que poucas as vezes reunimos a família para orar. Poucas as vezes dobramos os nossos joelhos com nossas esposas, esposos e filhos e clamamos ao Senhor para derramar sobre o nosso lar a sua graça. Poucas as vezes nós nos reunimos para o culto doméstico. Precisamos mudar isso. Vivemos uma geração que ora pouco. É só observar quando estabelecemos trabalhos de oração na igreja, quantas pessoas vão. Os trabalhos de consagração, por exemplo, quantas das vezes nós temos ensinado, a palavra do Senhor dentro da nossa casa, para nossos cônjuges, para os nossos filhos, instruindo-os na palavra do Senhor, mostrando-os através da palavra o caminho para uma vida saudável. Então, temos que abraçar isso, a oração. Toda a Bíblia, ela é cheia de orações, de diálogo entre o homem e Deus. E ali se apresenta ao Senhor em várias ocasiões suas causas, necessidades. Em muitos casos Deus responde de forma imediata, outros casos Deus demora um pouco para responder, mas a oração ela cria a intimidade com Deus. E é importante você, meu irmão, minha irmã, entender que é necessário criarmos essa intimidade, a nossa família criar essa intimidade. Então, o nosso primeiro tópico, ela está voltada para a gratidão, temos que ser gratos ao Senhor, está voltada para a oração. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos interceder pela nossa família. Segundo tópico, os inimigos. Primeiro subtópico, os inimigos internos. Como mencionado, precisamos tomar cuidado com os inimigos que podem destruir nosso lar. Deus estabeleceu princípios e valores para que o casal, ao iniciar a família, pudesse seguir. É fundamental que haja obediência. O marido, por exemplo, deve cumprir com o seu papel de líder, provedor, protetor da sua casa. Quando ele deixa de entender que esse é seu papel no lar, tudo começa a desandar. Tudo começa a desandar. O homem ele tem obrigações, responsabilidades estabelecidas por Deus. Indo ao Gênesis novamente, na criação do homem e da mulher, você vai ver que antes de Deus estabelecer o que chamamos de casamento, antes de Deus dar Eva, Deus dá responsabilidades para Adão.
Adão precisa cuidar do jardim, Adão precisa trabalhar. Adão, ele desenvolve uma relação com Deus. A Bíblia não descreve naturalmente o tempo em que Adão ficou sozinho no Éden, mas aquele tempo, com certeza, Adão ele tinha a companhia do Senhor e ali foi se criando uma relação entre os dois. E nós precisamos disso. O homem, ele tem responsabilidades estabelecidas por Deus. Quando ele deixa de cumprir isso, a família ela entra pelo processo do declínio, começa a passar por um processo de desestruturação. Homem precisa obedecer, o marido precisa obedecer a palavra e cumprir com aquilo que está estabelecido. Mas é só o homem? Não, a mulher também tem suas obrigações. A mulher deve entender que o seu papel no lar é tão importante quanto a do homem. Desta forma, os dois terão suas participações ativas no casamento. Após o surgimento de diversos movimentos do presente século, é comum observarmos uma diluição dos princípios fundamentais do projeto de Deus, trazendo assim muitos males ao casamento. Ainda temos os filhos que, nessa geração, estão cada vez mais rebeldes. Para esses temos a palavra de Deus que os adverte. Então você vai ver na palavra de Deus a responsabilidade do homem e também a responsabilidade da mulher. É curioso perceber que, quando lemos o texto lá de Efésios e Paulo dizendo que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, vemos algumas irmãs virando o rosto, ficando incomodadas com isso. Mas o mesmo texto diz que o homem, ou marido, precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. O amor do marido é sacrificial. O papel da mulher é o de obediência à liderança que está sobre o seu marido. E o papel dos filhos é o de obedecer, o de honrar os seus pais. A contrapartida também, os pais têm responsabilidade de não criar ira a seus filhos. Então você vê que a Bíblia ela traz claras orientações para a família. E deixando de lado, desobedecendo essas orientações, nós acabamos entrando pela estrada da destruição. Então, irmãos, a desobediência aos mandamentos que estão na Bíblia para a família é um perigo interno. Precisamos obedecer, precisamos seguir aquilo que a palavra de Deus tem estabelecido. E o segundo subtópico são os inimigos externos. Se nosso lar está estruturado, saudável, vivendo em harmonia, então devemos nos preocupar com os inimigos externos. Em nossos dias, pessoas estão ridicularizando a família tradicional, alegando que a mesma está atrasada. Grande engano. Sem ela, a sociedade desmorona. Mas, infelizmente, o sistema que opera no mundo está sendo usado pelo diabo, que não desiste de tentar influenciar cristãos que não estão na vigilância da palavra de Deus, na oração e na observação do ambiente ao seu entorno. Temos inimigos internos. Se vencemos, se a nossa família está vivendo em harmonia, somos obedientes à palavra, temos também os inimigos externos, que são as ideologias, a influência maligna na sociedade moderna. Hoje a mídia, ela trabalha com afinco contra a família. Você pode ver filmes, séries,
como eles abordam o divórcio, o adultério, como algo totalmente normal. A rebeldia dos filhos, dos jovens, como algo totalmente normal. E nós, que somos servos do Senhor, nós que obedecemos a Deus, que fomos escolhidos para influenciar o mundo, precisamos confrontar, precisamos nos posicionar contra essas ideologias mundanas, contra esses princípios que vão contra a palavra de Deus. Hoje, através desta lição e de toda a palavra, nós somos levantados para confrontar esses inimigos externos e vencê-los pela palavra de Deus. Somos levantados pelo Senhor para nos posicionarmos como aqueles que obedecem à palavra e que vai seguir segundo a soberana vontade do Senhor até que Ele venha. Amém, meus queridos? Nós temos agora nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico, ele vai abordar de forma específica Jairo. Jairo, um pai de família, um homem que enfrentou uma crise em seu lar. E agora, o que fazer? Quando a crise, quando os perigos entram por nossas portas, como vamos proceder? O primeiro subtópico nos diz a oração de Jairo. A primeira coisa, queridos irmãos, é orar. Jairo, quando ele encontra com o Senhor, ele se prostra, ele adora e ele apresenta ao Senhor a sua causa. Irmãos, oração é isso. É criar uma relação de intimidade com Deus, apresentando a Ele aquilo que está nos incomodando. É óbvio que um diálogo com o seu amigo, ele não vai abordar apenas os problemas. Quando conversamos com os nossos amigos, nós rimos, nos alegramos, mas há ocasiões em que estamos passando por algum problema que dividimos com nossos amigos como um ato de desabafo, como uma necessidade de um aconselhamento. Com Deus não pode ser diferente. Podemos colocar diante do Senhor a nossa causa, a nossa preocupação, dizer para o Senhor o que está nos incomodando, porque o Senhor é poderoso para nos ajudar. O Senhor é poderoso para mudar toda aquela situação que está nos entristecendo e nos dá a vitória. Então, primeira coisa, o problema chegou, o perigo entrou pelas portas. Ore, clame ao Senhor, se derrame diante de Deus, adorando, servindo, mas expondo para o Senhor a sua necessidade. O segundo subtópico, Jesus aceita a oração de Jairo. Ele ouviu e foi em direção ao objetivo. Só que eu quero que você preste atenção no seguinte: houve um processo. Às vezes, estamos passando por alguma dificuldade e queremos uma resposta, queremos um milagre imediato. E por vezes, não vem de forma imediata. Tem um processo. E qual processo que Jairo enfrentou? Jairo, ele enfrenta o processo da distância, do ponto em que ele encontra Jesus até a sua casa, tem uma distância. Jairo enfrenta a multidão. E também Jairo enfrenta o momento em que Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue. Imagine você, meu irmão, passando por essa situação, o desespero,
Porque quando a gente está passando por um momento difícil, até chegar o milagre parece uma eternidade. Imagina como é que não foi para Jairo. A ansiedade de ver logo a sua filha curada, porque Jesus ali estava sendo conhecido como alguém que cura, liberta, e ele tinha essa certeza de que o Senhor poderia curar sua filha. Só que ele enfrenta o processo. Do momento em que ele encontra com Jesus até a sua casa, acontece ali vários percalços. Às vezes é assim comigo e com você. Estamos orando, clamando, e parece que o milagre nunca vai chegar. Só que tem um outro porém. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, que então se dirige para a casa de Jairo, chega a notícia: sua filha morreu. Entendemos então que quando ele vai a Jesus, sua filha estava, ainda viva. Mas durante este processo, a coisa que parecia estar ruim piora. Já pensou nisso? Talvez você esteja vivendo essa situação de estar orando e a coisa parece que está piorando, e você está dizendo: poxa, para que eu vou orar? Eu vou desistir. Estou clamando e o negócio não melhora. Aconteceu com Jairo. Mas eu quero que você fique com esta palavra. A palavra de Jesus para Jairo: não temas, creia somente. O Senhor é poderoso para mudar a situação da nossa família. Então, Jesus, ele viu a oração, o clamor, o pedido de Jairo. Jesus segue em direção à casa de Jairo, tem o processo, tem a notícia ruim, o impossível aconteceu, a menina morreu. Será que Jesus teria poder para ressuscitar morto? Será que Jesus tem poder para mudar a situação da tua família? Não temas, creia somente. E nosso último subtópico: o milagre na casa de Jairo. Após presenciar a cura da mulher do fluxo de sangue, Jairo recebe a pior notícia: a tua filha já está morta. Imagina que situação. Será que Jesus seria capaz de ressuscitar mortos? Esses questionamentos fazemos com certa frequência. Será? 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 Pois bem, Jesus é poderoso para operar um milagre e guardar nossa casa. Dizer que a menina estava morta não abalou Jesus, pelo contrário, ele continuou a sua jornada, chegando na casa de Jairo e operando o milagre. Continue orando por sua família, não desista, nem pense que Deus te esqueceu, pois ainda que esteja demorando, o milagre vai chegar. Apenas creia. Eu não sei o momento, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor restaura, o Senhor opera. Então você não pode desistir. Continue orando, continue clamando. Talvez você pense: mas eu já cheguei numa situação da impossibilidade. Então você entregou o seu problema para a pessoa certa. O Senhor Jesus, ele pode mudar o quadro da sua família. Conclusão: Deus criou a família tradicional para que fosse a base da sociedade e será assim até a sua volta. Podem tentar, mas jamais conseguirão destruí-la. Sejamos gratos, mas continuemos orando para que o nosso Deus continue guardando a nossa família. Vamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem protegido, tem guardado a nossa casa, tem nos abençoado. Mas vamos orar também todos os dias para o Senhor nos dar sabedoria,
maturidade, para o Senhor nos dar estruturas para enfrentar os perigos e sermos vitoriosos. O segredo, meu irmão e minha irmã, é a oração. Clamando a Deus e apresentando a Ele as nossas causas, crendo que o Senhor pode nos dar vitória. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que possamos, todos juntos, estar na obediência até que o Senhor venha. Grato a Deus por isso, no nome de Jesus.